E aí, gente, estou aqui na Zona Sul de São Paulo, na igreja dos CDFs, e passei a lição aqui com a galera aqui, foi muito legal esse momento aqui. E ele já sabe o lema, hein? Nós vamos fazer o que, galera? Estudar a lição! Olá, gente, tudo bem? Estamos hoje na parte de quinta, já encerrando a semana, e hoje com o título O Messias será morto. Eita, vamos lá, manda aí qual que é o capítulo que nós vamos ler. Eu peço aqui o Luan para ler Daniel, capítulo 9, versículo 25. Diz assim, queridos amigos, sabe e entende, então, desde a saída da ordem para restaurar e para identificar Jerusalém, será até ao ungido, ao príncipe 7 semanas e 62 semanas as praças e as circunvalações se retificarão, mas em tempos angustiosos. Foram alguns dos versos que eu li no vídeo da terça-feira. Então, galera, aqui o título Messias será morto tem realmente assunto com o que nós vamos conversar hoje, né? Então, dentro das 2.300 tardes e manhãs, nós iremos focar nesse verso aqui que acabamos de ler. Meu querido amigo, o que aconteceu nesse período de tempo aqui que eu acabei de ler nesse verso bíblico aqui? 2.300 tardes e manhãs, que em profecia entendemos que na verdade são 2.300 anos. Sim. E nesse período aí ocorreu aquilo que já comentamos, que lembrando que aquele período dos 490 anos, eles são tirados daqui, dos 2.300 anos. Isso. Ocorreu a ordem para a restauração de Jerusalém, que foi o início dessa profecia. Ocorre também todo o período do ministério de Cristo, ali o de Estevão, que já comentamos, e ele se prolonga até a Idade Média, e ele vai encerrar com a purificação do santuário. Isso mesmo. Porém, não a purificação do santuário terrestre, porque não existia mais, mas a purificação do santuário celestial. Então, galera, lá no Pentateuco nós enxergamos que quando Moisés ele foi construir o santuário, ele fez o santuário de um modelo que Deus deu. Então, esse modelo que Deus deu era exatamente o santuário celestial. Então, existe o mesmo santuário que Moisés fez lá no Egito, depois da saída do Egito, né, no deserto, na peregrinação, existe lá no céu. E esses 2.300 tardes se referem exatamente também ao período do sacerdócio de Jesus no santuário celestial. Então, quando terminou os 490 anos, com a morte de Estevão, né, teve ali também o ministério de Jesus. Eu vou até já ler o próximo verso para eu não voltar no assunto que eu vou falar, tá? Que é o versículo 27, tá? De Daniel 9, ó. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Ele quem? No caso, o ungido que foi escrito aqui no versículo 25. Então, o ungido está com a letra maiúscula, então, claro, se refere a Jesus, né? Então, por uma semana ou 7 anos, na metade da semana, o ungido, Jesus Cristo, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, que é com relação ao santuário terrestre. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então está se falando que aqui no meio desse período de 7 anos, Jesus ele iria acabar com os sacrifícios que tinham no templo. Por que ele acabou? Porque ele morreu na cruz do Calvário. Então no meio dos 7 anos, no final dos 490 anos, Jesus morre e depois termina os 400 anos com Estevão. Aí depois que Jesus vai para o céu, ele começa o ministério no santuário celestial, que aí vai e perdura exatamente até 1844, que é o final das 2.300 tardes e manhãs. Então, o primeiro período se refere ao povo de Israel antigo, né? E do final dos 490 anos em diante se refere ao novo Israel, em que Deus disse que agora todos os povos têm realmente a oportunidade de se achegarem até ele, não somente Israel seria a nação escolhida. Sim. Então, já que nós comentamos aqui sobre a morte de Jesus, por que a vida e a morte de Cristo foram fundamentais para nos defender das acusações de Satanás de que somos
indignos, né, de receber a salvação. Sobre esse tema, eu lembro de uma frase do psiquiatra Augusto Cury, que ele fala que Cristo ele foi tratado como nós merecemos para que nós pudéssemos ter o direito de ser tratado como ele merece. Lembro também de uma outra que fala que quando olho para mim, isso é atribuído a Lutero, eu não vejo como me salvar, mas quando olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Então, se de fato olharmos para nós, vamos ficar perdidos. Mas se fixarmos o nosso olhar em Cristo, tudo vai estar resolvido porque Ele que pagou o preço e não eu. Exatamente. Então, se achegue a esse Cristo, que Ele que ficou e deu essas profecias, e mesmo assim, nesse período apareceram reinos que quiseram acabar com sua palavra, com as pessoas que seguem e são fiéis à palavra dele. E ele não deixou com que a verdade acabasse sendo jogada por terra. Ele também está querendo cuidar de cada um de nós. Então, meu amigo, só basta você se achegar a Cristo. Então, terminou aqui, José, já chega em casa, já dê uma oração muito grande lá com Cristo, dê um abraço grande nele, que é muito bom estar em comunhão com ele, não é não? Exatamente, e ele está disponível a todo o que crê. Esse foi o dia de quinta, tchau, tchau, até mais.